Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Judas. Não é Judas Iscariote, esse Judas é servo de Jesus, irmão de Tiago. Se você perguntar onde está Judas, está antes de Apocalipse. E depois da terceira carta de João. Lá no finalzinho. Ok? Vamos lá, na leitura. A partir do verso 3. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas confiadas aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada, há muito tempo infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas, posteriormente, destruiu os que não creram. Agora nós vamos avançar um pouquinho, lá para a partir do verso 17. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam, e a outros salvem, arrebatando-os como do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, confiando até a roupa contaminada, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com sua grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, fala aos nossos corações, nos abençoa. Nós estamos aqui para ser ministrados pelo Senhor. No nome de Jesus, amém. Judas estava com um desejo, estava com um anseio em seu coração. Ele queria escrever para a igreja sobre a salvação de Jesus, e o que Jesus tinha feito, estava fazendo, através dos apóstolos, através da sua vida, através daquele tempo, mas ele sentiu urgência em escrever uma outra carta. Antes de escrever essa carta, nós não sabemos se ele chegou a escrever a carta sobre salvação, mas ele escreveu uma carta dizendo que nós precisávamos batalhar pela fé, que nós precisamos estarmos atentos, porque havia um grupo de pessoas, de líderes, que se infiltraram no meio da igreja e começaram a pregar aquilo que não é o Evangelho de Jesus, começaram a dizer coisas que Deus não falou, começaram a fazer promessas que Deus não prometeu, que começaram a trazer ensinos que não era da parte do Senhor, mas era algo que pudesse talvez encher os seus bolsos, ou trazer fama e conhecimento para eles,
e eles começam, então, a criar dentro da própria igreja algo que vai causar a divisão da igreja. E isso acontece até hoje. Isso tem acontecido até hoje. Pessoas que acabam seguindo os seus próprios corações e acabam, de forma dissimulada, tentando arrebanhar pessoas para o seu próprio bem, para o seu próprio ego, de forma dolosa, querem destruir a obra do Senhor, e que é necessário a gente observar, porque muitas pessoas têm caído nessa conversa. Muitas pessoas têm seguido esses pastores, esses mestres. O texto que nós pulamos, que ele é muito grande, não dá para ler tudo, mas eu convido você a ler toda a carta, você verá que Judas identifica esses homens, esses líderes, pastores, que acabam envolvendo as pessoas e acabam afastando as pessoas do verdadeiro convívio com o Senhor, afastando as pessoas da comunhão com os santos, não só afastando as pessoas, mas usando essas pessoas para que possa causar a divisão dentro da casa do Senhor, dentro da família. E aqui é preciso observar que nós temos um dever. Temos que tomar uma atitude diante dessas pessoas. E qual é a atitude? Vamos expulsá-los? Vamos silenciá-los? Paulo vai dizer isso. Paulo vai dizer que algum tipo de pessoa que tem andado, que ele por ele só é uma congregação de Satanás, que ele tem que ser calado. Esse tipo de líderes tem que ser calado dentro da igreja, porque ele começa a arrebanhar pessoas, mas nós, como crentes, conhecedores da palavra, nota uma coisa interessante, que ele vai dizer aqui no verso 3, e ele vai insistir que nós possamos batalhar pela fé. Quando ele fala que nós podemos batalhar pela fé, devemos batalhar pela fé, significa nós devemos fazer os enfrentamentos nesta questão confiando em Jesus, confiando na palavra de Jesus, confiando nos ensinos de Jesus. Significa que eu e você precisamos estar atentos, debruçados na palavra, conhecendo a vontade de Deus, estudando, enchendo o seu coração, enchendo a sua mente com as coisas de Deus, para quando você olhar para a palavra e você olhar para as coisas deste mundo, você possa ter discernimento espiritual e identificar uma ação demoníaca, uma ação satânica. Mas não é para ir lá e expulsar essa ação satânica, mas é trazer de volta aqueles que estão lá, buscar os irmãos enfraquecidos, buscar aqueles que têm a sua fé esfriada, que estão vacilantes, e ele vai nos dar algumas orientações a partir do verso 22, quando ele vai dizer para nós: tenha compaixão daqueles que duvidam, daqueles que estão vacilando, pessoas convertidas, mas que não estão firmadas na fé. E junto com a nossa fé, deve estar também a nossa fidelidade, porque são parceiras, estão juntas e misturadas. Eu confio em Deus e eu continuo trabalhando para o Senhor. Tenho fé que o Senhor vai me abençoar e continuo trabalhando para o Senhor. E aqui é fidelidade, é você ter compaixão daqueles que estão em dúvidas. Pedro vai chamar essas pessoas de instáveis. Alguns vão chamar essas pessoas de crianças espiritualmente. Paulo vai dizer que os coríntios, que era parecido com esse pessoal aqui, era um pessoal que parecia que bebezinho. E tinha que dar para eles leitinho, porque não conseguia comer uma feijoada, senão engasgava. E tinha que tratar eles como criancinhas. É muito interessante você ver o nascimento de uma pessoa.
Eu nunca vi meus filhos quando meus filhos nasceram, não tive coragem de entrar lá no hospital, senão ia ser 2 trabalhos. Eu ia desmaiar, ia ter que cuidar de mim, da minha mulher, e eu não tive coragem. Mas quando você vê uma pessoa nascer de novo, quando ela aceita Jesus, quando ela começa a se envolver, quando ela começa a descobrir a Bíblia, quando ela começa a estudar a Bíblia com você, e eu estou tendo essa experiência lá em casa. Tem uma pessoa que aceitou Jesus aqui, toda terça-feira ela passa lá em casa, ela sai do serviço, passa lá em casa, a gente senta e estamos estudando a Bíblia, e eu perguntei para ele assim, o que você acha disso aqui tudo? Ele falou assim, eu acho que eu quero ensinar isso para o meu pai e para minha mãe, que eles precisam também conhecer isso. É algo maravilhoso. É saber quando uma pessoa está conhecendo a palavra de Deus e está caminhando. Mas é triste quando você vê pessoas que têm 10, 15, 20, 30 anos de igreja, 40, e têm agido como criancinhas. E essas criancinhas não é uma criança de 7 anos, 8 anos, que é criança esperta hoje. É criança de 2, 3 anos, que não sabe distinguir o que é certo e o que é o errado. E quando você vai buscar essas pessoas, elas agem assim. E agem de tal forma, quando você vai confrontá-las com a sua dificuldade, querendo ajudá-las, ela fala não, e não só fala não, como ela também se rebela contra você. É assim que são essas pessoas. E aí isso precisa ter de nós muito traquejo. Tem que ter muito amor. Tem que ter muita disposição de ajudar, tem que ter paciência, tem que trazer para essa pessoa as maravilhas da convivência com Jesus. Nós temos que trazer a essas pessoas a lembrança de tudo que Deus já tem feito na vida delas e tudo que Deus pode fazer ainda. Nós precisamos olhar essas pessoas e olhar, refutar sim o caminho errado, mas fazê-lo com muito amor. E dizer para a pessoa assim, olha, eu estou aqui, quero orar com você, quero ajudar você, no que eu posso te ajudar, vamos caminhar juntos, vamos nessa jornada, voltar para Deus. Por isso que Judas vai dizer que tem que ter muita compaixão, mas não só isso, não é só ter compaixão, porque o fato é que os falsos mestres, ele vai dizer no verso 16, que ele vai buscar pessoas que vivem se queixando, descontente com a sua sorte e seguem seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. É esse tipo de pessoa que os falsos mestres estão procurando, que vai justamente causar nessas pessoas a sua vida insatisfeita. É claro que a sua vida está insatisfeita, estão queixosas, porque já estão longe do caminho do Senhor. Às vezes estão dentro da igreja, às vezes está convivendo no ambiente da igreja, às vezes trabalha na igreja, às vezes se envolve nos ministérios, mas está longe de Deus. E precisa voltar. São pessoas que são queixosas, são amarguradas. Olha o irmão contando uma experiência e ele fica com ciúme, quando não fica com inveja. Puxa, por que não é comigo isso? Por que isso não acontece comigo? Por que eu não recebo essa bênção? E não entende nada sobre as questões de Deus, tem que olhar a Deus e buscar em Deus as suas próprias experiências de vida cristã. E essas pessoas estão longe, é exatamente essas pessoas que acabam sendo envolvidas e essas pessoas que a gente tem que buscar para o lado do Senhor. O texto vai dizer também, no verso 23, quando ele vai dizer, a outros salvem, arrebatando-os como do fogo. Algumas pessoas estão no meio do fogo, irmãos. Já está com o pé no inferno lá. Algumas pessoas já estão com muita mais dificuldades, já estão fora. E o texto está dizendo que nós temos que ir lá buscar essas pessoas, conversar com essas pessoas, resgatar essas pessoas, porque essas pessoas acabam acreditando, sabe no quê? No seu próprio coração. Dia desses, eu encontrei, um tempinho já, acho que tem quase um ano, eu encontrei uma pessoa muito querida, que era
alguém muito querido que eu pastorei um tempo, mas uma família abençoada, muito querida a família. E ele estava fora da igreja. Eu falei, e aí, como é que você está? Onde você está? Ele falou, não, pastor, eu não estou em igreja nenhuma. Eu falei, mas como não? Você tem que estar na igreja, tem que voltar para Jesus, tal. Ele falou, pastor, mas eu não preciso de igreja. Eu falei, não? Eu falei, não. Eu aprendi a ter uma comunhão com Jesus, que eu não preciso de igreja. Aí eu fiquei sem resposta, né? Agora, o cara fala que está bem sem igreja. Aí eu lembrei que igreja é corpo, né? É corpo de Cristo. E eu falei assim, o braço fica bem sem o corpo? Será que fica? O que acontece quando a pessoa perde um braço? Vai para onde? Se a pessoa perder um dedo, ela pode fazer um chaveiro do dedo, né? Mas perder um braço, como é que faz? Eu falei assim, não tem como, não tem lógica você estar bem sem estar com Jesus. Não pode. Você tem que voltar. E eu dei uma bronca nele e falei, volta para Jesus. De vez em quando eu mando um WhatsApp para ele, só mando uma frase, volta para Jesus. E ele falou assim, qualquer hora. E eu sempre digo para ele, volta para Jesus. Chamando ele para ele voltar para Jesus, porque é importante estar com Deus. Por quê? Ele agiu por onde? Ele age pelo coração. É temeroso nós agirmos pelo coração, uma vez que Jeremias vai falar que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Não podemos confiar no coração, nós temos que confiar na mente, no nosso raciocínio, por isso que o nosso culto é um culto racional. A nossa transformação é a transformação da mente. E uma coisa que Deus pede para nós é o nosso coração, porque Ele sabe que é enganoso, e é Ele quem quer administrar e cuidar do nosso coração. Por isso que nós precisamos olhar essas pessoas e ir buscar elas. Sabe como? Lembra do anjo, daqueles 2 anjos que foram buscar Ló e a sua família? Né? Puxou ele, empurrou ele, eu acho que tem a impressão que foi arrastando ele, porque ele não queria sair. Ele era um homem bom, mas não queria sair daquele conforto que ele estava. E foi arrastado, foi puxado para fora da cidade. É como se fosse um tição tirado do fogo, né? Como se fosse uma madeira arrancada que estava queimando, e você arranca ela, e ela está quase toda queimada. Nós temos que fazer isso. Agora, nós temos que ter muita cautela, porque o texto vai dizer também que nós precisamos fazer isso com muito cuidado. Veja só. A outros salvam arrebatando como fogo, a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aqui está dizendo para nós agir com temor, com cuidado, com cautela. Por quê? Porque quando você vai nesses lugares, e quando a gente está falando aqui, a gente está falando de ajuda espiritual, de oração, de acompanhar, de aconselhar, tem que ter muito cuidado com isso. Porque o diabo pode dar uma volta e a gente pode cair, se for sem cuidados. E isso é uma ação que tem que ser feita com muita oração, com muita consagração, com cuidado, sempre que possível, e na sua maioria das vezes tem que ser acompanhado, nunca só, porque o diabo pode dar uma volta ali e pode derrubar a gente também. A gente nunca pode achar que está bom o suficiente. Precisamos fazer tudo isso com muita cautela, muito cuidado, para que nós possamos resgatá-lo e não cair juntos. Porque às vezes nós podemos pensar que estamos muito bem espiritualmente. Estou muito equilibrado. Tenho conhecimento da palavra de Deus, posso ir e enfrentar. Mas precisamos ter cuidado. O próprio texto que nós lemos aqui, a parte que nós não lemos, vai dizer que quando o anjo Gabriel foi combater com Satanás, ele disse algo importante: o Senhor te repreenda. Veja só. A gente muitas vezes
Tem gente que quer ter autoridade, eu te repreendo, tal. O Senhor te repreende em nome de Jesus. Cuidado. Então é preciso ter muito cuidado, com muito temor, mas é necessário a gente ter um profundo amor por estas pessoas. Mas é necessário também, da mesma forma como nós amamos, na mesma intensidade, nós devemos detestar o pecado. Para que Deus possa nos usar de forma poderosa, para que a igreja possa crescer, edificar e vidas serem restauradas. Nesse tempo, não só aqui na igreja de Jesus, de uma forma geral, muitas pessoas estão com seus corações entristecidos, esfriados, quase se apostatando, e é necessário que nós possamos orar e resgatar essas pessoas. Orar e buscar essas pessoas. Orar e trazer pessoas que possam voltar ao nosso convívio. Pessoas queridas, pessoas amadas, mas que têm o seu coração esfriando, estão se distanciando, e Judas vai falar isso mesmo, porque são pessoas que estão longe da palavra de Deus, estão sendo envolvidas por outras coisas, por outros líderes, e aqui há uma preocupação, eu sempre digo que há uma preocupação dos copastores, pessoas que assistem, vêm na igreja, participam da igreja, mas têm assistido muitos pastores na mídia, são pastores dessas características, que têm buscado o seu próprio reino, a sua própria glória, são como lobos que querem realmente devorar as ovelhas do Senhor, porque querem benefícios próprios. E nós precisamos tomar muito cuidado em beber dessa água. Tem tanto programa bom. Um dia desse eu disse para o André, falei, André, e já comentei com o pastor Neto, puxa, seria tão bom se a Rádio Transmundial, né, pudesse ter o seu programa na íntegra, na FM. Seria uma bênção. Todos os dias, a Rádio 105.7, se não me engano, está no boletim, tem um programa das 6 às 7. Às 6 horas tem um programa Através da Bíblia, que é com o pastor Itamir Neves, que é um programa espetacular sobre o estudo da Bíblia. E das 6h30 até às 7, tem o programa do pastor Luiz Saião, Rota 66. Depois do estudo, ele vai responder perguntas. Eu nunca perco, todos os dias eu ouço esses dois programas. É espetacular, é uma bênção. Você já pensou se nós tivéssemos toda a programação da Rádio Transmundial em FM? Seria mais fácil o acesso, qualquer rádio e tal, mas tem todas as suas dificuldades. E o André falou assim, liga nessa rádio na hora do programa, porque antes e depois não é terrível, irmãos, terrível. Pessoas pregando lá e sobre primícia. Eu sempre escuto um camarada falando sobre primícia. Você vai fazer uma primícia, você vai plantar uma semente, mas é só isso, ó. Não tem palavra, não tem evangelho, não tem Bíblia, não tem Senhor Jesus, não tem salvação, não tem restauração, é só dinheiro e prosperidade. Temos que fugir destas coisas. Temos que nos concentrar na palavra de Deus, porque é isso que nos vai dar vida. Amém? Que Deus nos abençoe e use as nossas vidas para que nós possamos influenciar outros irmãos para que possa retornar ao Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este momento. Continua, Senhor, a nos abençoar, a falar conosco. Nos capacita, Senhor, a poder trazer irmãos, queridos, amigos, de volta para o Senhor. Que eles possam abrir os seus olhos e que nós sejamos instrumentos para a tua glória, para que as pessoas sejam restauradas. Nós te louvamos, agradecemos, no nome de Jesus. Amém.